Está começando o quarto programa da série Tabelinha Veja Placar, transmitido ao vivo pelo site de Veja em dias de Jogo do Brasil na Copa do Mundo. O convidado especial de hoje é o meu querido amigo Ricardo Setti. Ricardo Setti é um jornalista que tem uma trajetória brilhante, já dirigiu revistas e jornais da maior importância e foi quem coordenou, e é por isso que está aqui, coordenou na linha de frente a cobertura feita pela revista Veja da Copa de 1982, que terminou para o Brasil com a derrota até hoje, lamentada, diante da Itália. Setti também é corintiana, né, Setti? Sim, sim. De saber escalação antiga e acompanhou todas as Copas e conhece muito futebol. Como conhece bastante, eu pergunto o que é que você achou do jogo de hoje, Setti? Zé Augusto, eu até escrevi no blog, eu não consigo uma explicação para o que aconteceu com a seleção no segundo tempo, porque o primeiro tempo até foi bom, acho que lembrou uns lampejos aí da seleção brasileira da Copa das Confederações. Mas assim, a única explicação que eu consegui encontrar, e talvez ela seja muito frágil, é que depois da anulação do gol do Hulk, que depois verificou-se que era realmente irregular, porque ele ajeitou o braço. Houve uma explosão com o gol do Hulk e tal, e foi anulado. Aí a seleção parece que desabou, e aí ficou uma pelada, parece solteiros e casados. Eu achei estranhíssimo também. Partida. Eu acho que se você comparar esse time com o que ganhou a Copa das Confederações, quer dizer, eu também escrevi sobre isso, quer dizer, eles parecem sósias de si mesmos. É verdade. É o mesmo técnico, são os mesmos titulares, agora vários esqueceram de jogar. E o Neymar, eu acho que você designar, né, nomear um garoto de 22 anos para carregar o Brasil nas costas é meio cruel. Realmente. E hoje ele foi muito marcado. Foi, apanhou muito e há certa preocupação com a possibilidade dele não jogar a partida contra a Colômbia, né? Mas eu realmente não sei o que aconteceu, não consigo uma explicação, porque os jogadores experientes e de boa qualidade, rifando bola, no chutão, não havia troca de passes, não havia serenidade suficiente para pôr a bola no chão, não havia marcação no terreno do adversário. O Chile jogou muito no campo do Brasil. Esperava. O Chile não. Esperava o Chile. Sim, o Chile esperava o Chile chegar. E, enfim, no segundo tempo da prorrogação, acho que o Brasil recuperou um pouco a capacidade, mas aí começou aquela cera para chegar para ver a disputa por pênaltis e tal. É gozado que os técnicos gostam disso, chega a uma certa altura que eles não querem mais arriscar, né? Não. E o pênalti não afere nada. O pênalti afere apenas a capacidade de se bater pênalti. Só isso. Não quem é bom ou não de futebol. Como disse o Ronaldo, né, na Globo, o Ronaldo Fenômeno, disse que ele acha que é a coisa mais absurda. Né, eu acho um absurdo. É injusto. Concordo com ele totalmente. Acho que deveria haver um tipo de prorrogação até se marcar um primeiro gol, uma coisa assim. Você vibrou com o jogo de hoje? Não. A tua relação com a seleção mudou? Como é que era, como é? Vamos deixar claro que eu sei que é o que você pensa também. Não misturo as críticas feitas à organização da Copa, os desmandos, a gastança de dinheiro público, eu não misturo isso com o futebol, com a seleção. Eu gosto, nada a ver, eu também gosto da seleção, torço para a seleção, quero que a seleção seja campeã, mas alguma coisa está acontecendo que talvez não seja só comigo, porque eu vejo outras pessoas assim também. Não estou vibrando, estou gostando da Copa, acho que essa Copa está com um nível de futebol muito alto, dentro do gramado, está uma maravilha essa Copa, mas eu não estou me sentindo muito motivado por essa seleção, não. Não sei se é talvez o fato que você mencionou, Augusto, você tem razão. A torcida não conhece direito o jogador, ninguém joga no Brasil, isso é meio estranho, né? Não é muito. Você é ligado ao jogador de um time, o time pelo qual você torce sobretudo, e não existe isso. Você vê o caso, há jogadores que não é que não jogam no Brasil, que jamais jogaram no Brasil, praticamente. O Daniel Alves jogou um períodozinho na Bahia e fez toda a carreira dele no exterior, e assim outros jogadores que a gente veio conhecer porque foram convocados. Ninguém conhecia.
certos muito enfronhados no futebol internacional. Quem conhecia um Fernandinho, um Luiz Gustavo, não é? Nada, se a gente cruzasse com eles na rua, não os reconheceria. Eles não jogaram pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Palmeiras, né? Então, quer dizer, isso aí, eu acho que isso aí quebra um pouco esse elo entre a torcida e a seleção. Sem a menor dúvida. Agora, ainda sobre os pênaltis, Sete, vários bons jogadores, o pênalti é tão, a decisão nos pênaltis é tão injusta, que vários bons jogadores e ótimos cobradores de pênaltis perderam pênaltis, né? Por exemplo, Zico, em 1986 contra a França. Exato, ele não estava bem fisicamente, entrou no decorrer do jogo, acho que no segundo tempo, né? E ao entrar, logo em seguida aconteceu o pênalti para colocar o Zico para bater. O Zico era um craque fabuloso, realmente um jogador tranquilo, frio, equilibrado, matador dentro da área, errou o pênalti. O Zico não estava bem fisicamente, né? Não. Olha lá o Platini, mocinho. Vamos ver. Olha lá. Pronto. Imagina se o Zico erraria E temos o pênalti que foi considerado um gol do Brasil, que é o do Roberto Baggio, né? Um grande jogador que ficou marcado por isso em 1994. O Brasil ganhou. Sim, o Brasil ganhou graças ao erro do Baggio, né? Antes se seguiu ao jogo. Olha a distância. O Sócrates, a memória dele, que me perdoe. Isso foi em que ano? Mas foi uma displicência. Foi em 86, foi na disputa 86 também. Por pênalti para ver se quem ganharia essa partida e passaria para a fase seguinte. E a França ganhou. Quer dizer, o Sócrates foi muito displicente, me desculpe. É uma coisa irresponsável. Agora temos o pênalti. O Zico fez, ó. Aí Esse ele Zico fez. Mas o Sócrates foi muito displicente. É o Platini, né? Platini perde, né? Esse como é que esses caras podem perder? Um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Hoje lá na UEFA. O pênalti para quem cobra, o gol fica minúsculo. Olha só. Para qualquer um. Olha o desespero. Mas imagina que foram dois gigantes, né? Ambos, três grandes craques perderam o pênalti numa mesma partida. Impressionante. Mas como você disse, né, Augusto? Quando tempo longínquo que eu jogava futebol, vai bater um pênalti e o gol fica minúsculo. Fica. Não enxerga nada. É uma tremenda loteria. E você decidir uma Copa do Mundo na cobrança de pênalti. O baixinho. Baixinho matador. Brasil, por muito pouco, hoje não perdeu. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho tão absurda a cobrança, a disputa por pênaltis, que eu não considero muito a Copa de 94. Assim, não acho que é um título... Copa de 90, não, a gente não lembra o time, a escalação do time que venceu. Não valorizo muito aquela conquista, sinceramente. Não. Eu acho que é um negócio chato ganhar com um pênalti. Não vibrei, quer dizer, na época comemorei tudo, achei legal, mas não tem graça. O futebol tem que ser disputado como a gente sabe que deve ser, né? Massaro. Vamos ver. Eles estão. Zagueiro é um perigo, né? O Tafarel foi fantástico nessa sequência, né? Hoje o Brasil também foi muito mal na cobrança. Foi, pelo amor de Deus. Muito mal, e é que o Chile foi um pouco pior. Foi Deus, né? A gente esqueceu de comentar ainda. Teve aquela bola na trave aos 45. Aos 45 não, no último segundos da prorrogação. O Brasil acuado. Esse é o pênalti mais lembrado com alegria. Pênalti perdido mais lembrado com alegria pelos brasileiros. Olha lá. Mostrando as várias cidades do mundo. Mostra as cidades acompanhando. Baggio. Vai, Baggio. Chutou muito fora, né? Absurda, muito longe, né? Ricardo Sete, como é que você explica a ascensão a melhora, né, do futebol dos países latino-americanos? Em Copas anteriores, algum time chegava à oitava de final, as oitavas de final era festejado por isso, mas quase sempre ficavam todos na fase eliminatória. Desta vez é um número expressivo de seleções que chegaram. O que está acontecendo? Todo mundo aprendeu?
Bom, tem aquela frase que os jogadores usam, que não tem mais bobo no futebol, quer dizer, ou seja, todo mundo sabe jogar bem, né? Tem até países sem tradição de futebol, tem muito jogador de qualidade. O que eu acho que me parece, assim, né? Não sou especialista no assunto nem nada, mas me parece isso que melhorou a organização desses países, por um lado, e principalmente o fato de muitos jogadores atuarem em futebol, em campeonatos de alto nível, disputarem campeonatos de alto nível. Na Europa. Na Europa, especialmente na Europa, claro, que é o principal, hoje em dia, o principal palco do futebol mundial, né? Eu acho que isso aí... E engraçado, eu acho que eu vejo uma certa relação também na melhoria dos países e dos seus governos, das suas estruturas e tal. Países vão se tornando mais sérios, com a melhoria das seleções. Eu diria que a Colômbia é um exemplo típico. A Colômbia tem um governo sério, tem um governo que está num período muito bom de crescimento econômico, de domínio, de controle da guerrilha, passou a Argentina em produto interno bruto. Engraçado que eu vejo uma certa relação. A Colômbia, a gente lembra, né? Era um time de moleques, das brincalhões, figuras, né? E dos jogadores, o Valderrama com aquela cabeleira indecente. Exato. O Higuita, irresponsável. Higuita, que é o goleiro irresponsável. Genial, assim, artista, mas irresponsável. Foi driblar o jogador de Camarões numa prorrogação. E o cara foi lá e fez o gol, e a Colômbia foi eliminada. E um zagueiro foi assassinado, depois por cartéis e traficantes. Culparam ele por uma derrota do time. Isso acabou. Você já não tem medo de morrer. Exatamente. Eu acho que houve uma melhora na organização. Essa coisa do futebol internacional está absorvendo jogadores. Você vê, na Colômbia tem jogadores que... Esse garoto... O que fez os 2 gols hoje, o James Rodrigues, é um astro do Mônaco, né? Um cara bem remunerado e tal. Por exemplo, né? A Colômbia não tinha tantos jogadores na Europa como passou a ter. Curiosamente, a Costa Rica está me desmentindo um pouco. Não, mas é uma democracia exemplar. A Costa Rica é um país organizado, é um país bacana. Mas os jogadores não frequentam os centros mais avançados, mas é um país que vai bem. Eu vejo uma certa relação. E lá posso estar exagerando. Sem querer provocar presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Lula, o presidente da Costa Rica foi festejar no meio da torcida. Sem nenhum risco, né? Sem nenhum risco. Você imagina o que aconteceria aqui, né? Exatamente, imagina. Não pode nem ficar perto da torcida. Lá ele foi para a praça, festejou. Se bem que eu acho que está vendo a celebração dos latino-americanos e tal, mas eu não sei, eu, por exemplo, não estou muito convencido pela Argentina, sabe? Acho que a Argentina me decepcionou bastante. Aquele primeiro jogo, sobretudo com a Bósnia, foi um jogo horroroso, sonolento. A Argentina tem um maravilhoso jogador, que é o Messi, tem alguns outros excelentes jogadores, o Mascherano, por exemplo, é um jogador que está cada vez melhor. Mas não está me convencendo, não. É um time que vai acabar, não sei. Acho que é tão dependente do Messi quanto a seleção brasileira do Neymar. Acho que dos times latino-americanos, aí, realmente a grande surpresa foi a Costa Rica pelo ineditismo, mas a Colômbia surpreende pela alta qualidade do futebol, de um futebol que era irresponsável, que era leviano, moleque, né? Que agora é um time que tem aplicação tática, tem belo preparo físico, tem bons jogadores individualmente. Esse garoto, James... Rodrigues tem 22 anos. 22 anos, tem muito futuro. E o Uruguai já se foi, né? O Uruguai não. Uruguai, olha, Augusto, essa história... Você escreveu alguma coisa, você deu adeus ao Uruguai? A raça uruguaia, essa coisa da raça uruguaia tudo bem, eu acho que a valentia dentro de campo, a disposição de combate, a virilidade, né, dos jogadores, eu acho extraordinário. Agora, há uma certa exaltação da barbárie também, quando se fala em raça uruguaia. Quer dizer que muitas vezes a deslealdade, a violência, o pontapé fora da jogada, aquela malandragem que eu acho que é o antifutebol, de fazer cera, de fingir para o juiz, tudo. Que chegou ao seu clímax na mordida. Sim, chegou quer dizer, como é que as pessoas... eu estou estranhando a ver tanta solidariedade com um sujeito que é um desequilibrado. Não é que a mordida tenha ferido de morte o zagueiro Chiellini, a mordida do Luizito Soares. É evidente, não foi isso. Agora, a atitude é uma atitude desvairada. Você dá uma mordida no adversário durante uma partida. Nós vamos ver
Vamos ver, vamos lembrar como é que foi a mordida do o Soares, Chiellini, mostrando... exibindo o ombro. E o Luizito está fingindo... Simulando, que foi uma batida. O Luizito fingindo... Com o dente. Ele mordeu tão forte que está doendo a boca dele. É o fim da picada. Reincidente, né? Não tem cabimento o cara fazer isso, sabe? Ficar... olha lá. Olha só. E tem outros... esse é reincidente, ele tem um prontuário razoável. Ele mordeu o adversário quando jogava pelo Ajax, por exemplo, né? Mordeu 3 vezes, que se sabe, né? Que se saiba, né? E é como você diz, né? Quer dizer, é um negócio que é proibido, a mordida é proibida até no MMA, até que se chamava Vale Tudo, né? No MMA não pode ter dedo no olho, não pode ter mordida, e de repente as pessoas que acham que o Luizito não fez nada demais, que é pior uma cotovelada, que é pior um pontapé. Como assim? Não é questão de se a mordida machucou ou não, querido, que é uma coisa inteiramente desvairada, você dá uma mordida no adversário. Nós temos imagens das loucuras do Luizito. Olha lá, é da internet. Esse vídeo foi Nossa senhora, emprestado olha só. Pela internet. Olha só, ele chuta o adversário caído no chão, o alemão. Agora... E ele já fez isso na Holanda e na Inglaterra, né? Olha só. Olha o pisão no pé. Quer dizer, a violência dele não se limita às mordidas, ele tem um repertório vasto de jogadas do tipo. Olha lá a mordida. Essa foi outra mordida, olha lá, ó. E defende, acho que é exagerado. O próprio Chiellini, que foi o agredido, está com essa conversa, né? A pena é exagerada. O problema não é... 8 jogos. Não é, olha só. Eu acho isso aí é uma maneira de você... Olha só que loucura, meu Deus do céu. Como é que pode? Esse cara é desequilibrado, velho. É a mental. Celebração da barbárie. Olha o soco no outro. E o curioso, quer dizer, é um belo jogador de futebol. Agora, onde que ele foi inventar de fazer? Engraçado que você tem no futebol alguns lances, né, alguns momentos também de desvario, mas eles são excepcionais, né? Quer dizer, uma coisa que acontece uma vez na vida de jogadores da melhor qualidade. Como, por exemplo, a gente tem lances famosos de momentos que são lembrados desse gênero. A cabeçada do Zidane. Nossa, aquela cabeçada na final de 2006, né? A França e Itália, que ele dá no peito. A gente vai vendo. O zagueiro Materazzi, né? A gente vai vendo no Materazzi. E a cotovelada, depois veremos. Lá ele volta, o Zidane ainda. É uma boa cabeçada. E um jogador extraordinário. Uma cabeçada dessas na área é indefensável. E até hoje não se esclareceu direito o que aconteceu, né? Correu aquela história de que ele tinha insultado, o Materazzi tinha insultado a irmã, o Zidane, mas nunca se confirmou. Ou a mãe, ou a religião, não se sabe. E o Leonardo, do Brasil, a cotovelada do Leonardo no Tebe Ramos, em 94, foi uma coisa horrorosa, contra os Estados Unidos. Eu fiquei preocupado, olha como o rapaz tem uma reação neurológica, assim, de quem foi atingido gravemente, né? Absurdo. E o Leonardo era um jogador correto, né? Enlouqueceu. Ele acabou afastado, né? Foi substituído pelo Branco. Que depois fez uma bela de uma Copa, né? Fez um gol de falta inacreditável. Ricardo Sete, eu queria saber como é que foi a Copa de 82. Como é que foi a cobertura? Eu me lembro que foi foi uma das coberturas mais refinadas e competentes que eu já vi. Eu trabalhava na... Você foi um dos chefes na Veja, mas aqui, comandantes aqui. Estava aqui. O pessoal da linha de frente, em que você figurava, incluía o Ricardo Chaves, fotógrafo extraordinário. Fotógrafo Ricardo Chaves e o Pedro Martinelli, fotógrafo também excepcional. Monumento, mano. Eu me lembro que eles foram instruídos para fotografar todos os gols do Brasil com a bola já tendo ultrapassado a linha. Você imagina o desafio, né? Eles conseguiram? Eles conseguiram. E aquele bolo, tinha 200 fotógrafos, 300 fotógrafos.
É inacreditável. E você fez também um negócio diferente. Conta como é que foi. O problema é o seguinte... Os bastidores que você cobriu. Como havia uma quantidade imensa de jornalistas cobrindo a Copa, hoje virou uma coisa indescritível, né? Nem imagino como seja trabalhar, mas naquela Copa Eram tinha quantas, mais ou menos 400 jornalistas, 450. 400 jornalistas. E eu não era do ramo, quer dizer, eu entendia daquilo que estava acontecendo, conhecia todos os jogadores, sabia das coisas e tal, mas os jogadores e as pessoas... Trabalhava na editoria internacional. Eu trabalhava na editoria internacional, ninguém me conhecia. O problema era fazer-se conhecer, ser uma fisionomia minimamente familiar para as pessoas, para os interlocutores. Então, felizmente, o diretor da revista, que era o José Roberto Guzzo, me tirou um pouco da Internacional, com uma certa má vontade da chefia de então, mas eu fui para cobrir jogos da seleção no Brasil. E aí eu procurava os jogadores na fase de treinamento, procurava participar das entrevistas, me apresentava formalmente, eu sou fulano de tal, assim, né? E aí fiz uma reportagem grande de capa, enorme, sobre o Zico, ocasião em que eu também conversei com várias pessoas do meio, falei muito com o próprio Zico e tal. Isso foi me ajudando a abrir portas. De quais jogadores você se aproximou? Daquele quadrado mais forte, né? O que era o Zico, o Sócrates, o Falcão e o Júnior. A Veja tinha já naquela época... Eram os líderes. Eram os líderes. 30 anos atrás, a Veja já tinha uma estrutura extraordinária, porque eu não sei como exatamente, mas eu estava dormindo no meu quarto em Sevilha, na madrugada de segunda-feira, entrava alguém e colocava um malote no meu quarto com a revista da semana. E não tinha internet, não tinha... Os jogadores estavam sequiosos por notícias e tal, e eu... Convém lembrar, não tinha internet. Não tinha internet. Eu colocava, tinha uma bolsa que a FIFA distribuía para os jornalistas, eu colocava assim 20 revistas naquela bolsa e dava uma para o presidente da CBF, para o técnico Tele Santana, uma para o Júnior, uma para o Zico, para o Sócrates. Eles adoravam aquilo, porque não tinha jornal brasileiro. Não tinha claro, eles não recebiam nada. E vinham as matérias que eu tinha feito. Então, isso criava uma certa facilidade. E mais do que isso, Gusto, eu acho que eu conseguia fazer, eu tentei ver, eu não posso competir com esse pessoal que está aí há anos, né? E eu comecei a estabelecer alguns relacionamentos legais com pessoas secundárias da seleção, que não tinham visibilidade. Não tinha um médico cardiologista chamado Dr. Ricardo Vivaco, que me passava informações preciosas, ninguém procurava ele, todo mundo falava com o médico oficial, que era o Neiro Lasmar. Da mesma forma, o preparador físico segundo, o primeiro era o Gilberto Tim, infelizmente já falecido. Isso. Havia um auxiliar dele, o Moraci Santana, que as pessoas não procuravam, porque era um rapaz novo e tal, né? E eu falava muito com o Moraci. Tudo. E olha, eu não quero contar vantagem não, mas eu acho que eu fui um dos primeiríssimos jornalistas a usar estatísticas, amplas estatísticas de jogo, porque o Moraci foi o primeiro, foi um precursor disso. Ele era encarregado pelo Tele de fazer umas pranchas, não tinha computador. Por exemplo, que tipo de dados, hein? Passes errados, passes certos, cabeçadas, chutes a gol, laterais, carrinhos, bolas perdidas, bolas recuperadas. Ele começou a fazer isso e eu chegava depois para o Moraci, você podia me dar? Ele me passava e eu publicava na Veja. E quem te passava, agora você pode contar, informações sobre a conversa no vestiário durante o intervalo, entre o primeiro e o segundo tempo? Essas fontes também, até o Nocaute Jack, massagista, eu fiquei amigo dele depois. Os jogadores, os reservas sabem muita coisa, Augusto. Ninguém procura os reservas. Porque eles estão lá. Eles estão lá e as pessoas não procuram. Por exemplo, um sujeito muito simpático, bacana, as pessoas acho que nem lembram muito dele hoje em dia, era o goleiro reserva. O titular era o Valdir Pérez, um dos goleiros era o Paulo Sérgio, do Botafogo. Que era um rapaz. Eu me lembrava dele. Era um rapaz muito preparado, assim. O outro era o Carlos Ganso, que depois jogou no Corinthians. Isso. O Paulo Sérgio era um sujeito de nível muito bom, assim, intelectualmente e tal. E eu fiquei muito amigo dele. Ele me passava muita informação. Então esse pessoal mais secundário te passa muito. Claro que os outros também. Os outros acabavam confiando, né? Depois de ver o produto do meu trabalho e tal, começava. E o acesso aos jogadores era bem mais simples. Hoje, como é que é? Você andou conversando com pessoas que estão participando da cobertura desta Copa. Virou uma coisa horrorosa, né? No sentido de que naquela época era uma coisa organizada, não tinha bagunça, você não entrava no vestiário na Copa do Mundo, que isso não pode, né, na FIFA. Mas era uma coisa organizada, mas a seleção tinha janelas grandes para você conversar com os jogadores na concentração,
assistir aos treinamentos perto dos jogadores, conversar com eles depois dos treinamentos, assistir aos treinamentos, que também hoje tem certa restrição. Hoje o pessoal da própria Abril, que está cobrindo a Copa, disse que, bom, a gente já sabe como é que é, né? Os jogadores viraram príncipes, viraram chefes de Estado. Um mero um lateral direito, reserva não sei da onde, tem 3 assessores de imprensa. Tem assessor de imprensa, agente, esquema de segurança, motorista. Eles são príncipes, são reis. Então, para você falar com um sujeito, tem que passar por uma camada de gente. E na Copa, o pessoal estava contando que tem as entrevistas formais, são na sala, mas é sempre um jogador, o melhor em campo, e o técnico. E depois tem o famoso, a zona mista, que um colega nosso estava nos contando ainda ontem, né, o Miguel Cassati, que é uma espécie de um corredor, tem um cercadinho, assim, os jornalistas com uma boiada, com uma boiada tangida, se aproximam desse cercadinho, e os jogadores vão passando, aqueles que se dignarem a falar com os jornalistas param ali para falar um pouquinho. Eles preferem sempre as televisões, e tem aquela malandragem que foi contada por nós pelo Miguel Cassati, que eu não tinha me dado conta, mas é óbvio. Os jogadores célebres pedem para os outros irem dando entrevista enquanto eles passam batido. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi. O Neymar, que é muito boa gente, não faz isso, mas o Cristiano Ronaldo, os portugueses iam todos lá dar entrevistas, o zagueiro, o meio-campo e tal, os jornalistas ficavam ali ocupados e passavam o Cristiano Ronaldo com o nariz empinado e ia embora para o ônibus. O Messi é a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo, ele atraía durante os treinamentos 20 mil pessoas lá, onde ficou o time de Portugal para fazer esse papelão. Então, atraía 20 mil pessoas, Augusto, e esses jogadores em geral, eles não dão a menor bola para os fãs. Os fãs, a razão de ser deles, o dinheiro que eles ganham, a publicidade que eles geram, decorre da relação, da loucura, da admiração dos fãs por eles. E eles passam batido. Como os atores. Eu detesto aqueles jogadores que descem do ônibus com fone de ouvido, ouvindo música e passam indiferentes, aquela multidão se esgoelando ali por um olhar deles. É sabe? como isso. Um autor de livro que se recusa a autografar para um leitor, ou um ator que não dá o autógrafo, o sujeito que é o admirador Eles nem dele. olham, às vezes, pro Engraçado, né? Eu acho que a única pessoa... São 2 pessoas que eu acho que causam frisson quando aparecem no Brasil, porque o brasileiro gosta de se considerar famoso também, né? Ele finge que... aparece uma tremenda celebridade no aeroporto, ele finge que ele também é. Então ele não liga, né? Mas 2 pessoas fazem com que todos se mobilizem para conseguir autógrafo. Roberto Carlos, que não faz esse tipo de aparição. Não interage com ninguém, nem nada. E Pelé, que atende com enorme simpatia a todos. Ainda, eu já vi isso nos aeroportos de São Paulo, Rio. Pelé pacientemente autografando. Agora esses outros aí... que não chegam aos pés, nem vão chegar aos pés dele, né? Aliás, a arrogância, quer dizer, porque eu acho que um dos legados dessa Copa poderia ser a retomada da vergonha por parte dos dirigentes esportivos brasileiros. Isso a gente pode perder esperança, é melhor... Não tem como. Não tem como. Né? Eu queria que você comentasse, ou você até escreveu sobre isso, queria que você resumisse o que você disse, comentasse o episódio do nosso Rodrigo Paiva, assessor de imprensa, chefe da assessoria de imprensa, tem uns 300. Deram o nome de diretor de comunicações da CBF, que interrompeu uma entrevista porque ele achou impertinente a pergunta de um jornalista chileno que... Conta pra gente. Que perguntou para ele, perguntou para ele não, dirigindo-se ao Felipão. E ao Thiago Silva, perguntou como é que vocês respondem às preocupações existentes no Chile sobre a questão da arbitragem, por razões óbvias, porque o Brasil é um time de camisa pesada, né, um país importante futebolisticamente, e porque é o anfitrião da Copa. E sendo chileno, tinha razões até para perguntar, porque o Brasil foi muito beneficiado por irregularidades de arbitragem na Copa de 62. Com a velha história do pênalti que Nilton Santos teria cometido e o juiz não apitou. Teria cometido? Não, cometeu mesmo.
Ah, gente que diz que não foi, mas enfim, mas depois o juiz deu a falta fora da área, a falta foi cobrada, resultou num gol que o juiz anulou. Depois o Garrincha foi expulso por chutar um adversário contra o Chile, que era na semifinal, não poderia jogar a final. Tinha que ser automaticamente suspenso. Exatamente, o juiz foi chamado pelo comitê de arbitragem da FIFA e disse que não viu o lance, que ele expulsou o Garrincha baseado em informação do Bandeirinha, e o Bandeirinha, ao ser chamado pela FIFA, tinha desaparecido, tinha voltado para o Uruguai. Esteban Marino. Curiosamente, ele fez uma carreira brilhante depois de juiz no Brasil. Mas, enfim, o chileno tinha toda a razão de perguntar, como a gente sabe, não ofende, é obrigação do jornalista perguntar. E vem esse sujeito que eu nunca viu falar de uma linha dele, não sei se ele é jornalista, vem esse Rodrigo Paiva, e diz assim, em nome do... Diz que, nunca jogou futebol, que escreveu uma reportagem. Eu nunca vi nada desse... Ele vem dizer que essa pergunta ofendia o povo brasileiro. Ele veio falar em nome do povo brasileiro. No meu nome ele não falou. Ofendia o povo brasileiro, que não ia deixar responder, que tal. E o Filipão e o Thiago Silva ficaram pateticamente calados ali, interrompidos por esse sujeito. E o jornalista chileno? Cometeu uma grosseria com o jornalista chileno. E disse que ele ofendeu o povo brasileiro. Ele estava fazendo uma pergunta e ele ofendeu o povo brasileiro. Quer dizer, esse é o tipo de mentalidade ditatorial e fascistoide que prevalece ainda na CBF. Isso é o que eu chamo de patriota de galinheiro. Sim, né? Sim, como diria o Nelson Rodrigues, alguma coisa assim, né? Ricardo Setti, você acha que o Brasil vai longe nessa Copa? Quais são as suas expectativas depois de 4 jogos? Se o Brasil chegar à final, serão 7 jogos. Né? Chegar o total, né? Semifinais serão 7 jogos. Faltam 3, né? Faltam 3. Sei, eu sou torcedor contra a Colômbia. Eu sou torcedor, eu quero que o Brasil seja campeão, eu não misturo política com futebol. Se a Dilma, a presidente Dilma, vai ser beneficiada ou não pela vitória do Brasil, vai ser prejudicada pela derrota, eu não estou levando em consideração. Eu torço pela seleção do meu país. Mas eu estou preocupado, eu acho que a seleção não se encontrou, tenho medo até de não passar pela Colômbia, e lá para frente ainda a gente pode cair com a Holanda, antes de chegar a um eventual final, né? Se eu estou bem lembrado das configurações. França ou Alemanha? Nas quartas, França ou Alemanha? França ou Alemanha. Pô, pior ainda. Não, exatamente. França ou Alemanha. É pior ainda. A França, não sei ainda, mas a Alemanha, sem dúvida. Eu estou preocupado. A Alemanha tem um time muito consistente. Talvez seja o mais consistente. Do que eu vi, o time mais forte da Copa, mas eu não tenho assim grandes elementos para dizer para você que eu tenho esperança. Eu acho que a seleção não fez nada errado. Acho que o Filipão é o técnico indicado. O Filipão fez uma convocação... Isso é que é desesperador, não tem como melhorar, assim, não havia como fazer. Eu era a favor com o Filipão pela garra, pela coisa de espírito de corpo que ele cria. Ele está meio esquisito, ele está meio lorde inglês demais para falar nisso, mas enfim. Eu acho que Como é que é lorde? Não, isso é bom, você gosta de ver o Filipão? Eu gosto do Filipão incendiário. O Filipão incendiário. Ele na hora dos pênaltis, ele estava muito sereno. Mas, enfim, eu acho que o Filipão era indicado para... A seleção não ia para frente com o excelente técnico Mano Menezes. A convocação você pode divergir de um ou outro nome, mas eram jogadores para ser convocados. Acho que o único reparo que eu faria é o prazo mínimo, minúsculo, de 18 dias que o Filipão teve de preparação. Mas, contra isso, existe a figura da seleção permanente, que a seleção está jogando sempre, faz amistosos e tal. Eu não acho que houve nenhum grande erro, eu não culpo ninguém, eu sei que por alguma razão o time não engrenou. Começou com a história do Paulinho, que é um jogador magnífico, que foi uma revelação no Corinthians e depois estourou na Copa das Confederações. O Paulinho não rendeu, aí entrou o Fernandinho, deu uma acertada, mas o time não se encontra. Também foi substituído hoje o Fernandinho. Foi. Eu não acho que o Filipão está errado. Não, acho que as coisas foram feitas direito. Isso que a gente podia render. Não está adiantando. Não está adiantando. Eu não sei. Aliás, você fez uma menção à política. Para encerrar a nossa conversa, eu vou me valer da tua experiência, tanto no campo do esporte quanto no campo da política, para que você dê sua opinião sobre isso. Não neste momento, mas valem todas as Copas. O resultado, o desempenho do Brasil na Copa já influenciou alguma eleição?
E pode influenciar essa? Eu não vejo muita ligação. Não vejo muita ligação. Em 98, quando ganhou, quando perdeu, o Fernando Henrique foi eleito. Em 2002, quando ganhou, o Lula foi eleito. Quer dizer, o PSDB ganhou uma, o PT ganhou outra. Em 2006... No tempo da ditadura, que as pessoas odiavam, muita gente consciente não gostava do governo, tal, as pessoas torceram para a seleção ganhou brilhantemente. Não teve eleição nenhuma. Né? Eu não vejo uma associação, não vejo. Acho que o povo brasileiro amadureceu, meu Deus do céu. Passamos por tanta experiência, diretas já, a campanha pelo Tancredo, a campanha pela anistia... sabe, a opinião pública amadureceu. E já perdemos e ganhamos muitas Copas. Exatamente. Não é possível que um campeonato desportivo vá decretar os destinos políticos do país. Eu acho, por exemplo, que a última decepção profunda foi em 82, porque o time era bom. Sim. O brasileiro, eu acho, queria ver se você concorda. O brasileiro, ele não tem uma ligação afetiva estreita com um time ruim. Ele não chora. Ele entende. O brasileiro entende futebol. Quer dizer, se a seleção não vai bem, as pessoas não vão se descabelar, se pular pela janela, porque viram que o time não era bom. Quer dizer, se o time perde, digamos assim, do ponto de vista moral e tal, injustamente, como foi, digamos, em 82, era o melhor time da Copa, e não foi para frente. Aí as pessoas choram, até hoje lembram de um time que não ganhou. Eu acho que a seleção de 82 é muito mais lembrada do que a seleção campeã, a tetracampeã de 94, sem a menor dúvida. Eu te confesso que eu esqueci a escalação de 94. Das outras eu sei. Pois eu sei de todas também. A da 94 eu até confundi aí falei Mauro Silva quando era outro zagueiro. Eu não lembro nem o nome dele. Eu não registrei muito a Copa de 94. Então, o brasileiro entende de futebol. Se a seleção estivesse arrasando e perdesse... Márcio Santos, talvez? Márcio Santos. Se a seleção estivesse arrasando e fosse eliminada lá para frente, aí seria uma coisa. Mas se ela jogar mal e perder, as pessoas não vão arrancar os cabelos. Agora, eu queria saber a tua opinião também. O que você acha da seleção? Você acha que a seleção vai caminhar? Eu acho que não. Eu acho que não vai muito longe. Pode passar pela Colômbia, deve passar, mas aí depois começa a enfrentar seleções que não vão perdoar os erros e os que são cometidos e as falhas que existem visíveis. Né? O que você acha mais problemático na seleção atual? Eu acho o mais problemático é a dependência em relação ao Neymar. A Neymar que é um garoto, quer dizer, o Pelé tinha 17 anos em 58, podia jogar à vontade porque ele era cercado de jogadores experientes e bons. Em 62 ele nem disputou. Em 70 ele tinha 30 anos, aí ele carrega o time nas costas. Eu acho que a gente pensa da mesma forma. Ricardo Sete, muito obrigado pela sua participação. Falar de futebol é melhor do que falar de política. Bem mais gostoso, né? Muito mais agradável, mesmo com o time não indo tão bem. Termina aqui mais um Tabelinha Veja Placar. A 5ª edição do programa vai acontecer na sexta-feira, quando o Brasil enfrenta a Colômbia. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até lá.